Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23, para entendermos a proposta do versículo tema, né, do versículo-chave das conferências que está lá em Mateus 10 e 22. Eu quero começar do versículo 1. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. Meus irmãos, essas instruções aqui são instruções de comissionamento dadas aos 12 discípulos ou aos 12 apóstolos. São instruções para serem praticadas naquele momento, são instruções imediatas para aquela situação. Ora,
Jesus já havia trabalhado com os discípulos. Jesus não enviou-os de qualquer forma. Jesus é o mestre dos mestres, então ele já tinha ensinado os discípulos a respeito das boas novas, a respeito do reino dos céus. Ele já tinha preparado, pelo menos podemos dizer conceitualmente, que na cabeça, na mente deles, para o reino. Agora eles iriam expandir a mensagem do reino. E eles receberam a autoridade. Eles não só receberam os ensinamentos do mestre, mas eles receberam a autoridade de Cristo para, por meio de sinais e milagres, comprovarem a autenticidade da mensagem. Então veja, para que os discípulos cumprissem a missão deles, eles teriam de ser perseverantes. Desde o início, Jesus não enganou a ninguém. Jesus nunca disse que o caminho seria um caminho fácil, o caminho do discipulado. Desde o início, Jesus deixou claro que havia um preço a se pagar para ser seu discípulo. E esse preço, nada mais, nada menos, é a própria vida do discípulo. Se alguém quer ser discípulo de Jesus Cristo, tem que estar disposto a segui-lo até o fim, segui-lo até a morte. Na caminhada com Cristo, o importante não é o início em si, o importante é a continuidade, especialmente o importante é como você termina a caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo não permite voltar atrás. Quem põe as mãos no arado não tem a permissão de voltar atrás. Ele tem que perseverar. E claro, como nós já aprendemos ontem, à noite e hoje pela manhã, quem dá todas as ferramentas, quem dá todo o suporte, é o próprio Deus, para que a gente persevere. Lembre que eu destaquei ontem à noite, também destaquei hoje pela manhã, que a perseverança é dos santos. A perseverança pertence àqueles que foram separados pelo próprio Deus para representá-los neste mundo caído, para serem missionários nesse mundo caído. E nesse sentido, todo cristão é um missionário, como diz o R.C. Sproul. Ele diz que cada pedaço de terra nesse planeta é um campo missionário. A sua família é um campo missionário, sua vizinhança é um campo missionário, sua sala de aula é um campo missionário. Você está lá para representar a Cristo e tudo o que Cristo representa e é. Aqui, nesse primeiro comissionamento, Jesus, ele dá instruções muito claras, para que os discípulos começassem a obra missionária naquela região. A primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto é que a autoridade de falar as boas novas não é do missionário, não tem a origem na própria pessoa. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa reta moralmente, então eu estou apta para pregar o evangelho. A autoridade é de Cristo. Os discípulos, se vocês perceberem aqui, eles foram autorizados por Cristo, e Mateus, ele sutilmente, ele faz uma diferenciação aqui, ele faz um acréscimo, no sentido de que, primeiro ele diz que Jesus chamou os 12 discípulos, e no versículo 2, ele já não usa mais a palavra discípulo, ele já usa a palavra apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são de discípulos para apóstolos. Mas por que apóstolos? Porque foram os apóstolos que colocaram os fundamentos da igreja. Cristo pregou a boa nova, mas a doutrina, a teologia bíblica foi colocada pelos apóstolos. Então é um erro você chamar ou se autodenominar de apóstolo. O apóstolo fulano de tal. Não existe mais apóstolos hoje. Apóstolo foi um grupo escolhido para colocar os fundamentos doutrinários da fé cristã. Não existe. Às vezes a pessoa usa o termo de apóstolo com o fim de se vangloriar, né? É um título que é mais poderoso do que pastor, né? Não, apóstolo fulano de tal, né? E às vezes a pessoa bota até a foto do apóstolo na porta da igreja. Se tiver a foto, você corra para longe. Mas veja, Jesus
apostolou, se não existir esse verbo eu estou criando, os 12 discípulos, deu autoridade para que eles pregassem e curassem. E uma coisa importante que eu tenho que dizer aqui, que algumas pessoas até já questionaram a mim: pastor, por que não há mais curas hoje? Porque eu não vejo mais pastores curando, expelindo demônios? Porque faz não sei quantos anos que eu frequento a igreja batista e eu nunca vi um demônio se manifestar. Aí eu disse: não, porque ele não passei por lá não, ele está em outros lugares, lá ele não cabe, não tem lugar para ele não. Mas veja, por que os milagres? Porque na cabeça de muita gente só se é evangelho de poder se for autenticado por milagres. Ora, os milagres apostólicos aqui, autorizados por Cristo, tinham um propósito. E qual era o propósito? De autenticar a messianidade de Jesus Cristo. Os judeus aqui esperavam um homem poderoso que realmente iria agir sobre a natureza, sobre espíritos imundos, sobre doenças. Então os milagres foram necessários. E os milagres foram feitos por causa da incredulidade dos judeus. Então, ver para crer não é uma virtude. Quando você espera que o anjo do céu fale com você, quando às vezes a gente está evangelizando, nós escutamos isso, né? Eu estou esperando Deus falar comigo, pois Ele está falando agora. Eu estou esperando Deus falar comigo, pois Deus vai falar com você agora. Deixa eu ler João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Pronto, Ele acabou de falar com você. Não, mas não é isso, pastor. Eu estou esperando um sonho, um arrepio na alma. Não, você não é. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os sinais, os milagres foram permitidos por Cristo aos apóstolos e até mesmo feitos por Cristo, porque tinham um propósito profético. Tinha um propósito inicial, que era autenticar o evangelho de Jesus Cristo. E outra coisa importante que nós vemos aqui, nessa missão dada por Cristo, é que os componentes dessa missão eram pessoas simples, todos praticamente pescadores, no mínimo 7 pescadores, um cobrador de imposto, no mínimo, são pessoas simples fazendo coisas extraordinárias, porque o poder não está no vaso de barro, mas no tesouro de ouro que está dentro de nós. Então nós somos os vasos de barro, o apóstolo Paulo diz isso. E o que tem poder e eficácia não é o meu método, não é a minha formação. É porque eu tenho teologia no Charles Spurgeon, então estou apto para convencer as pessoas do evangelho de Jesus Cristo. Mas não é você. Jesus ordenou esses homens, aqui com certa especificidade, mas lá no final de Mateus, na grande comissão, Ele ordenou a cada um de nós, não só eles, mas a cada um de nós, a que pregássemos o evangelho. Então, nosso trabalho não é convencer, não é forçar as pessoas a se converterem. Assim não dá. O nosso papel é pregar a palavra. É como dizia Spurgeon, é soltar o leão. O leão não precisa de defesa, Spurgeon dizia. Você tem que abrir a jaula e soltar o leão, e deixa que o leão devora o coração dos pecadores. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a força não é sua. A força é de quem está em você, o Espírito Santo de Deus, persuadindo os pecadores ao arrependimento. Há uma curiosidade aqui nessas instruções, que inicialmente Jesus disse aos discípulos, apóstolos, que eles não deveriam se dirigir aos gentios. Olha, vocês privilegiem os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas por que, pastor? Com o mesmo propósito que Ele deu autoridade para expelir demônios e curar pessoas e ressuscitar mortos, com o fim de cumprir as profecias messiânicas. As profecias messiânicas apontavam para um Salvador que viria para a casa de Israel. E não é assim que João diz? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, fazia parte, nesse primeiro momento, que a mensagem de Jesus alcançasse, a princípio, os judeus, os da casa de Israel, e não todos os da casa de Israel, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel?
àqueles que se reconheciam enfermos espiritualmente, àqueles que queriam reconhecer que eram pecadores e que creram no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante aqui: qual era a mensagem que Jesus autorizou aos discípulos pregarem? A mensagem dizia respeito à proximidade do reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Foi o que João Batista pregou, eu já disse isso para vocês, né? Foi o que Jesus pregou, Paulo também pregava. Então Jesus chamava as pessoas ao arrependimento. A mensagem de Jesus não era você vai ser curado e somente isso, você vai prosperar, eu vou alimentar a você do provimento diário, não vai faltar nada na sua casa. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ora, o reino dos céus veio quando Jesus se estabeleceu entre nós. Ali ele estava inaugurando o reino dos céus. O reino esperado havia muito tempo, agora estava próximo. E para ser atestado esse reino, Jesus autorizou os discípulos a efetuarem milagres, expulsão de demônios, ressuscitarem mortos. Outra coisa importante também nessa missão, e vocês percebem que não foi uma missão fácil. Eles tinham autoridade, eles tinham a mensagem, eles tinham o poder, mas tinham algumas informações importantes, algumas lições importantes que Jesus transmitiu a eles. Ele disse, olha, no versículo 9, vocês não irão se prover de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, não vão levar alforje para o caminho, vocês não vão usar 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, vocês não vão acumular sobre isso. Mas como assim? Como assim? Como é que eu faço a obra de Deus sem ter recursos para isso? Inicialmente aqui, na didática de Jesus Cristo, os discípulos, eles precisavam, os apóstolos, eles precisariam aprender a depender da providência do Senhor. Deus é o Deus que provê o missionário. Deus é o Deus que provê a sua obra. Eu acabei de provar para vocês aqui, lá em Alexandria. Deus é quem provê, então confie e faça a obra de Deus. Não negocie os poderes que lhe foram concedidos. Jesus poderia ter dito de maneira objetiva para aqueles 12. Vocês vão curar, vocês vão libertar, mas não façam simonia. Ou seja, não vendam elementos espirituais. Não cobrem pela cura, pela expulsão de demônios. Não faça, ele poderia dizer hoje, né, se estivesse aqui, não façam as 7 quartas-feiras da libertação, que cada quarta-feira tem que depositar 50 conto no envelope. Aí se você faltar uma das quartas-feiras, aí aquele filho seu que é dependente químico ou que tem outro problema, não vai se libertar porque faltou 50 reais. Isso é abominável, isso é má fé, e essas pessoas que fazem isso serão julgadas severamente por Deus. Então, Jesus, na sua sabedoria, disse, olha, não negociem o Evangelho. Não negociem o Evangelho, preguem o Evangelho. O que de graça vocês receberam, que foi o poder de Deus, dê também de graça às pessoas às quais você irá pregar. Mas claro, lembra, isso foi um momento. Quando você vê a vida do apóstolo Paulo, aí já é outro contexto, aí já existia uma logística. Paulo tinha um centro missionário, que era a cidade de Antioquia, e Paulo recebia recursos para cumprir sua missão no velho mundo, no mundo antigo, na verdade. Então ele pregava, ele precisava desse recurso. E em vários momentos ele precisou trabalhar para ter esse recurso, mas a igreja, como nós fazemos hoje, com os missionários, nós ajudamos para que eles continuem aquela obra. Mas lembra, veja, não está sendo aqui na descrição de Jesus uma missão fácil. E outra coisa que nós observamos aqui, outra verdade que nós observamos aqui, é a de que algumas pessoas para as quais eles iriam pregar, nem sequer iriam acolhê-los em suas casas. Haveriam cidades inteiras
que recusariam a presença dos apóstolos. Como existiam cidades e vilas que rejeitaram a presença de Cristo, ora, Cristo foi rejeitado pela sua própria família em Cafarnaum, os irmãos de Cristo rejeitaram ele. Então, Jesus estava preparando eles para a rejeição. Então, não espere que a sua fé seja admirada por todas as pessoas. Pelo contrário, a nossa fé, devido aos valores que nós defendemos, produz, na maioria das vezes, antipatia. E não sei se vocês percebem isso, mas ultimamente eu tenho percebido a coisa ficar cada vez mais estreita. Cada vez mais estreita. As pessoas com raiva dos cristãos, dos evangélicos, né, como eles dizem. Claro, eu digo até, alguns têm até razão, devido a alguns mal testemunhos, mas, enfim, não é incomum alguém não gostar de você porque você é um cristão. Não é incomum. E digo mais, digo o que Jesus disse: e ai de você, quando todos com os quais você convive apenas elogiar. Ai de você, quando as pessoas apenas elogiam a você. É preciso incomodar, ou um momento ou outro você vai incomodar, por tudo aquilo que você defende, em confronto com as práticas das trevas que as pessoas têm e vivem. Claro, se algumas pessoas nos rejeitam, há também muitas outras pessoas que nos acolhem. Para aqueles que nos rejeitam, nós batemos até o pó das sandálias, que era um costume dos judeus. Então, quando eles andavam em cidades pagãs, eu passei pelo território de Samaria. Então, quando atravessava o lado do rio, batia até as sandálias para não levar o pó de Samaria, de tanto desprezo que se tinha dos pagãos. E Cristo, ele usou essa figura muito forte, né, para dizer: olha, aqueles que rejeitaram vocês, eles também serão rejeitados por mim. Eles também serão rejeitados por mim. Aqueles que receberem a saudação de vocês e receberem vocês em casa, a mim estão recebendo. Então, quando o missionário vier à sua casa, quando o homem ou uma mulher de Deus vier à sua casa, receba bem essa pessoa. Uma vez eu recebi lá em casa um missionário, ele estava juntando dinheiro para ir para a África, para ir para Moçambique, lembra, Mônica? Ele trabalhava com crianças, com marionetes, ventrílocos, como é que chama aquela coisinha lá? Fantoches. Aí ele lá em casa e meus filhos também, e ele disse: pastor, desculpe por estar incomodando você. Eu disse: pelo amor de Deus, não é todo dia que eu tenho um missionário dentro da minha casa, conversando com os meus filhos, mostrando o amor, a paixão pelo evangelho, viajando o Brasil inteiro para juntar recursos para ir para a África, para uma região pobre, né, como a região de Moçambique, que é de língua portuguesa. Então, assim, não, é um prazer receber você aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Então, veja, quem recebe um servo de Deus, com certeza traz a bênção do Senhor sobre a sua casa. Ora, as instruções até agora estão sendo relativamente difíceis, né? Mas Jesus foi apertando o cinto cada vez mais. Jesus, no versículo 16, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aí a gente pode pensar: que bom pastor é esse que coloca as ovelhas no meio da alcateia? O que é que esse bom pastor quer ensinar? Esse bom pastor quer ensinar que ele é o bom pastor, e que mesmo em meio à alcateia, nenhuma de suas ovelhas há de se perder. Amém? Ele é o bom pastor, mesmo que ele conceda que suas ovelhas caminhem pela alcateia. E ele diz: olha, vocês estão indo para o meio de lobos. Aqui especificamente os fariseus, os religiosos, que odiaram e perseguiram. Mas tudo bem,
E agora, Senhor, por que o Senhor nos está mandando para lá? Como é que nós devemos agir? Às vezes eu já ouvi, né, uma pessoa dizer aí comigo, essa pessoa disse assim: pastor, eu trabalho na alcateia. Como assim? Pastor, eu me sinto uma ovelha na alcateia, sabe? É todo mundo querendo puxar meu tapete, é todo mundo mexendo, sabe? A gente vê que essas pessoas querem a minha cabeça, sabe? É o Talibã, querem arrancar o meu pescoço a qualquer custo. Por quê? Porque eu não faço e não concordo com as coisas que eles fazem. Eu não concordo, eu não me abraço, é errado. E eu incomodo isso, e eu incomodo eles por causa de meus posicionamentos. Eles querem um jeitinho brasileiro, e eu não quero, eu quero do jeito de Deus, eu quero fazer a coisa certa. Enfim, às vezes nós estamos no meio de alcateia, a gente está ali como ovelhas, mas Jesus nos deu uma instrução, como nós devemos conviver entre lobos. Ele disse que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na cultura oriental, a serpente ela é vista como um animal de prudência. Ela é silenciosa, ela se camufla, ela prepara o bote, ela não é precipitada. Tem um aspecto positivo na cultura oriental sobre a serpente. Então, dizer que nós deveríamos ser prudentes como as serpentes, significa que nós deveríamos aqui, eles deveriam, e nós também, claro, se aplica a nós, deveríamos saber o momento certo de falar, saber como falar, saber se relacionar, saber levar a mensagem da salvação às pessoas que convivem conosco. Às vezes nós distanciamos as pessoas do Evangelho porque somos agressivos demais, porque achamos que é o poder de nossas palavras que irá fazer com que aquela pessoa se arrependa. E quando nós não sabemos falar do Evangelho, quando falta prudência na evangelização, as pessoas pensam que nós estamos num debate para ver quem está certo e que a nossa intenção é humilhar, é dizer: olha aí, você está errado e eu estou certo, toma. Evangelizar não é isso. Evangelizar é abrir os olhos, é uma boa nova, é fazer a pessoa ver com os próprios olhos. É a pessoa dizer: você está certo, nunca pensei com esse olhar, eu quero ouvir mais, me conte mais, eu quero saber. Então falta prudência em muitos de nós. Agora, claro, é preciso prudência, mas é preciso também essa simplicidade, essa humildade, cujo símbolo maior é a pomba. A simplicidade de uma ave, é ingênua, né? Muitas vezes você olha assim, é uma ave bem ingênua, mas a marca é a simplicidade. Simplicidade e prudência na evangelização, no cumprimento da missão, na prática da vida cristã, no caminho, na jornada cristã, devem sempre estar em nossas atitudes. Simplicidade, prudência. Você tem que ser crítico, isso significa que você tem que ser prudente, mas não essa crítica tola, a crítica no sentido de analisar as palavras, a situação antes de agir, mas tem que ser simples. E em algumas situações, vou dar um exemplo, em algumas situações nós temos de ser como Paulo, nós temos que sofrer o dano. Algumas situações, é melhor ter paz do que ter razão. Há algumas situações na vida. Não, eu quero sempre ter razão, eu quero estar sempre por cima, eu quero ser sempre o vencedor. Não, às vezes você tem que deixar o outro ultrapassar você. Faz parte do processo de evangelização por meio da vida. Ele continua dizendo que nós deveríamos ter cautela a respeito dos homens. Por quê? Porque esses homens de autoridade religiosa, autoridade política, eles nos entregariam os discípulos, como entregou, por exemplo, Paulo, aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Como assim nas suas sinagogas? Sim, a perseguição viria do plano político, como também do plano religioso. Como assim? Sim, se de um lado tem uma perseguição do plano político, e você percebe isso no Brasil, quando você vê as leis brasileiras, cada vez mais pressionando a igreja, cobrando mais da igreja. Na pandemia a gente percebeu isso, né? 2 pesos, 2 medidas, quando se tratava de igreja, quando se tratava de bar, era diferente, as coisas
como as coisas se davam, então você percebe que há um pastor sendo preso porque está condenando a prática homossexual, é homofóbico. Então, daqui a alguns dias, algumas palavras que nós utilizamos para descrever os pecados serão proibidas. O cerco está apertando. Agora, claro, quando o cerco aperta, quem sobra? Quem sobra? Os perseverantes, o remanescente fiel. Vou pegar esse gancho aqui para a gente pensar o que estamos vivendo, a pandemia. Estamos no finalzinho, graças a Deus, mas vamos lá. Aí eu fiz uma live com um pastor amigão lá de São Miguel, e ele perguntou: olha, pastor, o que é que você acha que vai acontecer com a igreja depois da pandemia? Como assim? Não, você acha que a igreja vai sair mais fortalecida? A igreja vai... Eu disse: olha, os que estão pecando hoje continuarão pecando, os que são fiéis continuarão sendo fiéis. Quem é fiel pré-pandemia vai ser fiel na pandemia e pós-pandemia. Quem é infiel pré-pandemia vai ser infiel na pandemia e pós-pandemia. Porque não é a situação, entenda onde eu quero chegar, viu? Não é a situação em si que faz com que a pessoa se converta de verdade. Não é uma situação. Você com certeza conhece alguém que passou por uma dificuldade, estava lá no hospital, na UTI, quase morreu. Eu conheci uma pessoa muito próxima, que passou 3 meses na UTI, e a igreja orando, e a igreja clamando, e Deus restaurou. As pessoas diziam: não, realmente isso aí é só um milagre. E Deus deu um milagre. Aí eu pensei assim: agora essa jovem vai ser a jovem mais fiel do mundo. Porque ela foi e voltou. Ela chegou ali no limite. Sofreu muito por causa da Covid. Aí, de repente, a rede social, né? Instagram, né? Oxi, umas roupas meio esquisitas, sensuais. Aí eu disse: não estou acreditando. E alguns lugares, e algumas companhias, e algumas posturas, e algumas postagens, algumas ideias contrárias ao Evangelho. Aí me veio a reflexão, que não é o sofrimento em si, é a identidade da pessoa, é quem ela é, que faz ela perseverar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma pessoa pode ter uma experiência muito dolorosa na vida e ainda se negar. Vou dar outro exemplo. Eu acompanhei 2 casos interessantes com o pastor Plínio Kremer, um pastor que me discipulou lá da Regular da Fé. E eu me lembro uma vez que nós fomos visitar no hospital um paciente lá terminal, câncer, não falava, apenas ouvia. E o pastor evangelizando ele, várias tardes ele foi evangelizar. E chegou um momento que ele disse assim: seu fulano, eu vou pegar na sua mão. Se o senhor quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aperta a minha mão. Se o senhor não quiser, solta a minha mão. E eu já estava na convicção de que aquele homem ia apertar a mão do pastor com a maior firmeza que possível. Aí o homem simplesmente fez, soltou a mão. Outra vez, outra situação muito parecida, o pastor perguntou: se você quer Jesus, mesmo estado, terminal, não falava, bem delicado, só ouvia, nem se movia mais, só ouvia, mas era consciente. Se o senhor quer Jesus, pisque, a estratégia dele foi assim: pisque forte uma vez. Se o senhor não quer, pisque mais de uma vez. E a pessoa fazia ali no leito de morte. Porque na nossa cabeça a gente entende: olha, numa situação dessa, todo mundo quer Jesus. Mas não é assim.
É preciso entender que o que nos faz perseverar é a nossa identidade. Vou continuar aqui para a gente não perder o foco aqui. Esses discípulos seriam açoitados e por causa de Jesus seriam levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E ele diz, e quando vos entregarem, não se preocupem com o que vocês com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mais uma vez o Espírito Santo, como eu falei hoje pela manhã, sustentando a missão dos apóstolos. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Sereis odiados por causa do meu nome. Aí chega a perseverança dos santos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você persevera não porque você tem forças para isso. Não é o que você faz, que lhe sustenta nos caminhos de Deus. É quem você é. Se você é um santo de Deus, no sentido de que alguém separado por Deus mediante a fé, escolhido por Deus, sustentado por Deus, você vai suportar mais do que esses homens suportaram. Você vai suportar. Não é o que você faz que lhe sustenta, é quem você tem que lhe sustenta. Todos compreendem isso? Amém? A força não é a do seu braço. A força é a do braço do Senhor. Não é que você segura na mão de Deus e vai. Se você segurar, você solta. Se você segurar, você solta, você não se sustenta. A oração é: Senhor, segure. Senhor, segure-me. Porque se eu segurar, eu solto. Eu não tenho força suficiente para me manter. Agora, se o Senhor me sustentar, não há nada nessa vida que irá me afastar de sua presença. Quem esteve aqui hoje pela manhã, na escola dominical, ouviu essas verdades aqui, tantos versículos que eu li hoje aqui pela manhã. Ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se uma ovelha se desgarrar, é o bom pastor quem vai atrás, e o bom pastor é Jesus. Ele é aquele que recebe o pecador arrependido como filho. E se eu e você não desprezamos um filho rebelde, um filho teimoso, imaturo, imagine Deus. Agora, claro, assim como um bom pai disciplina um filho rebelde e imaturo, Deus também disciplina um filho rebelde e imaturo. O Espírito Santo é o selo, é a garantia. O Espírito Santo ele é permanente, ele é inarredável da vida do cristão. Ele habita, ele não habita de aluguel, ele mora permanentemente no cristão. Então não há nada, meus irmãos, que nos possa tirar dos caminhos do Senhor. Não é nada. Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, em sentido prático, como é que nós explicamos aqueles que passaram um bom tempo na igreja, mas hoje estão fora da igreja, estão vivendo de uma maneira, pregando princípios e ideias totalmente contrárias ao que o Evangelho diz, fazendo coisas totalmente contrárias ao que o Evangelho diz. Como é, pastor, que a gente explica? Nós explicamos dizendo que a pessoa não entendeu o Evangelho. Nós explicamos dizendo que essa pessoa de fato não se converteu. Por quê, pastor? Porque quem é habitado pelo Espírito de Deus produz os frutos do Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse sim é filho de Deus. O Espírito de Deus não vai guiar você para uma farra. O Espírito de Deus não vai guiar você para uma seita. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade,
E Jesus prometeu que Ele nos guiaria a toda a verdade. Você acredita nisso? Ai de você se não acreditar. Está na Bíblia. Então eu concluo aqui dizendo: descanse. Descanse em Deus. Mas descansar em Deus não é ser irresponsável com as disciplinas espirituais. Descanse servindo a Deus. Descanse temendo a Deus. Mas eu tenho medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus, né? Como diz o ditado popular. Basta o dia o seu próprio mal. Siga a Cristo, ame a Cristo hoje, ama a Cristo a cada dia. E deixe que Cristo opere em você. Ele está operando em você. Se você perguntar a mim, o que Deus está fazendo hoje no mundo? Eu vou dizer a você, a resposta sempre vai ser a mesma. Deus está cumprindo o seu plano. E se você pertence a Cristo, você faz parte do plano de Deus. E Deus está usando você para cumprir o plano dele na vida de muitas outras pessoas que lhe pertencem. Para a gente concluir. Eu não sei se o pastor Marco é igual a mim, viu? Eu digo assim, eu digo umas 3 vezes que vou concluir. Marco diz isso também? Diz. É coisa de pastor, às vezes ele diz, né? Mas agora eu... Agostinho dizia que nada está perdido enquanto estivermos em busca. Na vida cristã, o que importa não é como você inicia, mas como você termina. Uma frase de efeito que você já deve ter ouvido. Perseverar é continuar bem aquilo que se começou. Perseverar é saber que o próprio Deus estará com você, como a Bíblia diz, todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz: eu estou convencido de que aquele que começou uma obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. O apóstolo diz, escrevendo ao jovem Timóteo, a conferência também, né, pensada para jovens, e eu espero que cada um de nós, quando chegar lá na frente, ou num leito de morte do hospital, ou na velhice, enfim, não sei, mas eu espero que cada um de nós possamos fazer a mesma afirmação do apóstolo Paulo, quando ele escreveu assim. E eu escutei isso, chega, eu me emociono. Eu escutei isso do pastor Salvador, nos dias finais. Ele disse assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar?